dicas, downloads, tutoriais, manuais e muito mais. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com, a comunidade que mais investe nos seus membros. Aqui você encontra o que você procura para melhorar o seu computador. Comunidade Windows Vista Dicas em Geral, porque seu computador merece o melhor. Tire suas dúvidas sobre informática e tecnologia. Acesse forum.windowsvistadicasemgeral.com e faça seu registro hoje mesmo. Comunidade Windows Vista Dicas em Geral. Apoio Webnames, soluções em internet. Acesse www.webnames.com.br. 3, 2, 1. A partir de agora, mais uma edição do Dcast. Assunto da semana: Linux. Olá pessoal, estamos iniciando agora a 6ª edição do Dcast, o podcast oficial da comunidade Windows Vista Dicas em Geral. E hoje o nosso assunto é sobre Linux. Marcando presença aqui nessa gravação estão Lucas Viana, que é o meu assistente, e Gustavo Ribeiro, que estará falando um pouco para nós sobre Linux, explicando sobre esse sistema operacional. E para começar, eu gostaria de me apresentar. Sou Hamilton Júnior, sou CEO da comunidade, ou o administrador, e gostaria de estar cedendo um breve espaço de tempo para o Lucas Viana se apresentar. Em seguida, Gustavo, fique à vontade. É isso aí, galera, eu sou o moderador Lucas Viana, Lero, participando do 6º Dcast com o Gustavo. É isso aí, bora. Boa tarde, Hamilton, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os participantes do Dcast. Meu nome é Gustavo Ribeiro, moro em Jacareí, né? Sou um dos moderadores da comunidade do Linux, também faço parte também da equipe Long River, e hoje estaremos fazendo um breve relato do que é o Linux aí pro pessoal, tá ok? Correto. Fala pra nós o que é uma visão geral do Linux. Então, visão geral do Linux. O Linux ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem o kernel, aplicações de sistema e aplicações de usuários. Esse seria o princípio do Linux. Isso é o que, na base em que ele é fundamentado, né? Tipo, uma visão geral do Linux assim. O kernel é a aplicação de sistema, né? Ele faz o gerenciamento da CPU, dispositivos, periféricos, sistema de arquivos, entendeu? Todo kernel ele tem uma versão, né? Não são todos iguais. Caso a pessoa queira saber qual que é a versão do seu kernel, é só entrar lá no console do Linux ou no terminal e digitar uname, né, espaço, -R, que ele vai te dar uma visão do seu kernel lá e a versão que ele é. Ah, sim. E assim, você saberia dizer qual que é a origem do termo Linux? Essa é uma parte um pouco assim complicada, porque se a gente for entrar nesse todo aí é um pouco grande, mas vamos dar uma resumida nisso aí. Linux é o termo que é geralmente usado para designar qualquer sistema operativo ou sistema operacional que utilize o núcleo Linux. Foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, né, inspirado no sistema Minis. Certo. E como surgiu? Como surgiu o Linux? Exato. Essa historinha é um pouco grande também, né? Eu quero matar o cara que... Quer matar o cara que fez ele? Com certeza. O nome Linux surgiu da mistura de Linus, né? Que é o nome do próprio Qual? desenvolvedor. Linus? Linus. Entendi. Linus sem S, né? Sem o bom. X, no caso, desculpa. Mas o Unix, né? O Unix ele foi criado em 1960, né? Em 1969 passou a ser o Mutix, né? Aí já estava rodando em um PC GE645. Em 1973, o pesquisador da Bell Labs, Dennis Ritchie, reescreveu o sistema Unix. Em 1977 e 81, a AT&T alterou o Unix para o Unix System 4, que passou a ser vendido até hoje. Esse sistema é usado no mercado
tornando-se o padrão internacional do Unix. Esse sistema é comercializado por empresas como IBM, HP, Asus e etc. O Unix é um sistema operacional muito caro e é usado em computadores poderosos como mainframes. Para quem não sabe, são computadores de grande porte, usado por diversas multinacionais. Ah, sim. E o Linux é pago ou gratuito? Essa é uma parte interessante. Para ser sincero, o Linux ele é grátis. Porque o Linus Torvalds, quando ele desenvolveu o Linux, ele não tinha a intenção de ganhar dinheiro, e sim fazer um sistema para seu uso pessoal, entendeu? Que atendesse aí às suas necessidades, né? O estilo de desenvolvimento que foi adotado foi de ajuda coletiva, ou seja, um grupo, né, para a melhoria do sistema que criou. Milhares de pessoas contribuem gratuitamente com o desenvolvimento do Linux, simplesmente pelo prazer de fazer o sistema operacional cada dia melhor. Certo. Por que algumas versões do Linux são pagas? As distribuições que possuem um valor é causado devido a algum programa incluído no sistema, que requer uma licença, né? Nós temos o Mandriva Power Pack, um pacote poderoso, e o Red Hat, sistema corporativo, administrativo e empresarial. Mas nesse caso, você está assinando um contrato de suporte especializado. Não é o nosso caso, os usuários domésticos, né? Então eu creio que não se aplica a gente. Certo. E quais são as versões mais comuns? Bom, por enquanto, eu estou recomendando ao pessoal aí o Linux, né? Aí tem o Livre, OS, ele vem com mais um CD adicional de complementos e mais 2 CDs de jogos. Na pesquisa, em ao todo, o mais comum aí é o Kurumin, entendeu? Muita gente gosta do Kurumin. E tem outras lives, CDs, no caso como o Ubuntu, Debian, Fedora, o Gentoo, o SUSE e o Calango. Mas, quando se trata de Linux, tem versão para todos os gostos e para todos os tipos de PCs. Certo. Onde podemos encontrar o Linux para baixar? Bom, isso aí é muito fácil, né? Na própria comunidade Linux lá, Um Passo de Verdade, a gente tem um link lá que vai levar o usuário ao alfabeto Linux. Ou seja, lá você vai achar a versão Linux da letra A até a letra Z. Entendeu? Aí fica a gosto de cada um. Mas dentre esses downloads aí de A a Z, tem pago e gratuito? Então, aquelas versões que estão lá, todas elas são grátis. Entendeu? No caso, quando alguém quer alguma versão paga, vai ser um empresário, entendeu? Ele vai precisar de um pacote especificado assim para o serviço que ele faz. Então ele vai pedir pro pessoal incluir esse pacote no meio, entendeu? Aí ele vai estar pagando isso aí. Mas também ele vai assinar um acordo e o pessoal vai estar prestando também o suporte à versão que ele adquiriu. Entendeu? Nesse caso, eu creio que isso não é o nosso caso, né? A gente somos usuários domésticos, entendeu? Estaremos usando uma versão doméstica. Uhum. E o Linux é bom para qual finalidade? Bom, para ser sincero, até a década de 90 era só para o setor administrativo e empresarial. Já hoje em dia tem distribuição aí para todos os gostos. Ou seja, pode-se dizer que o Linux é boa para todas as finalidades. E a pessoa também pode estar procurando uma que mais lhe agrade, ou seja, para a finalidade que ela queira. Uma para finalidade só para jogo, entendeu? Ou, sei lá, para uma finalidade assim que inclua tudo, né? O cara quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? Ele pode ter uma versão que tenha todos os complementos que ele precisa, entendeu? Mas dá para fazer tudo no Linux. O desempenho do sistema Linux é superior ao do Windows, na tua opinião? No meu ponto de vista, sim. Agora eu vou explicar por quê. É devido à memória Shape, entendeu? Onde ela faz a troca de tarefas com a memória RAM. Aí quando a memória RAM está cheia, entendeu? Passa a usar a Shape. Dá para entender mais ou menos como que funciona o esquema aí? Uhum. Entendeu? Encheu a memória RAM, o que vai acontecer? Logo o sistema vai estar sendo gerenciado e aqueles dados, que no caso aqueles dados que estão mais antigos lá, entendeu? Que você está lá meio inativo, eles vão passando automaticamente para a Shape e vai liberando aí um espaço na RAM, entendeu? E com isso o computador não perde a performance e nem o desempenho, entendeu? Por isso que o desempenho do Linux ele é superior ao do Windows. Seria como um Red Boost, por exemplo? Isso.
O que tu acha, Abilton, na tua opinião? Não, eu acho interessante, né? Porque ele já tem uma reserva ali, né? Então quer dizer que Não, sim, faltar eu é digo, difícil. tu acha que o Linux é superior ao Windows? O desempenho do Linux é superior ao do Windows? Sim, eu acho que em partes pode até ser, sim. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. O Windows tem memória Shape? Tem a virtualização lá, né? Um cache. Então, na verdade, se você usar também um programa que faz um diagnóstico do seu sistema, que o Windows também tem a memória Shape lá, entendeu? Você tem que usar um programa para fazer isso, e ele vai mostrar que você tem lá uma porcentagem virtual também aplicado, e segue os mesmos padrões do Linux, entendeu? No caso de ser o dobro da sua memória RAM, entendeu? Então, se você usar um aplicativo, né? Não sei aí... Tem vários aplicativos que faz diagnóstico de sistema. Ele vai te dar um relatório e vai mostrar a sua memória Shape no Windows e vai mostrar quanto que você está sendo usado dela. Que geralmente a gente não usa mais do que 25% da memória Shape, tanto no Linux como no Windows. Correto. E a interface gráfica do Linux é melhor do que a do Windows? Na sua opinião? Bom, eu gosto muito da interface do Linux. As versões mais antigas eram um negócio assim, sei lá, mais primitivo. Mas hoje a interface do Linux, tipo assim, tá chegando num padrão que tá agradando. Por exemplo, já agradou a mim e eu creio que aos poucos também vai agradando aí aos novos usuários, entendeu? Os ícones Lucas. já tem recursos, entendeu? A nitidez também é muito boa. Com certeza. E sem falar que é mais leve, né? Isso ajuda bastante, né? Com certeza. Porque o Linux já vem com vários softwares instalados. Isso é uma vantagem, na minha opinião. Na verdade o pessoal fala assim, essa questão é uma questão X, né? Bom, vamos se dizer assim, porque na verdade o que a gente podemos dizer? Todos os aplicativos que tem no Linux, apesar de muitas vezes vir alguns a mais, porque eles, tipo assim, você tem versão Linux, você tem 3 navegadores. Não seria preciso. Mas se formos separar tudo que tem no Linux no modo básico, na verdade isso é necessidade. Entendeu? Todos os aplicativos que vêm no Linux hoje já se tornam uma necessidade ao usuário, entendeu? Ele vai poder dar continuidade aos seus trabalhos, acessar a internet, né? Imagina, hoje em dia, configura um computador para um cliente aí, não coloca o Office, o WinRAR e o Adobe Red, para ver o que acontece. Aí o Nero, né? Acabou cair em cima daí. Fico louco. Entendeu? Não tem como. Antigamente, você ia comprar um PC, o negócio vinha limpo, rapaz, não tinha nada. Mas como que você vai usar um computador? Né? Aí E no Linux vem todos esses softwares instalados, o Office, o Adobe, o Nero. Então por isso, o que eu digo? Isso é um pacote básico, seja no Linux e no Windows também. O pessoal, hoje eles já estão mudando o conceito, entendeu? Tem muitas empresas aí que estão montando computadores, né, com Windows, e eles já estão tendo uma visão melhor, né? Coloca o Adobe Red, entendeu? Coloca o gravador de CD, no caso o Nero. Por quê? Porque isso é básico. Hoje em dia não tem como mais você pegar o computador limpo, só vai vir com Windows. O que eu vou fazer no computador? Não vou fazer nada, né? Se você consertar um computador para aquele tipo de família que tem bastante criança em casa, você também tem que instalar o MSN. Entendeu? Porque senão como é que vai bater papo? Não é verdade? Então, nesse conceito aí, o que a gente define? Tudo que vem no Linux é o básico, mas se você quiser algo mais também, é só chegar lá no repositório do Linux pelo Synapse lá e você vai achando lá o que se achar de interessante lá, pega a descrição do programa, esse me serve. Então você pega e aplica no seu sistema, entendeu? E quanto à compatibilidade com hardwares? Ele funciona bem em qualquer computador? Nesse caso aí, geralmente é uma parte um pouco complicada. Por quê? Porque muitas vezes, primeiro, a pessoa ele vai dar boot com o CD do Linux e pode acontecer lá do PC dele apaga do nada, entendeu? Na maioria das vezes isso acontece devido ao monitor dele não estar aí suportando a frequência de trabalho do Linux, entendeu? Mas o Linux ele é compatível sim com os drives, não só como ele consegue já instalar
um drive genérico, ou seja, ele carrega o máximo de drive possível para que ele possa fazer o seu PC funcionar logo de primeira mão, entendeu? Pode ser que não vai estar tudo ajustado, Ah, sim. mas vai carregar todos os drives. Então o que a gente já aconselha logo o pessoal é ter certeza que o monitor dele vai suportar, entendeu? Porque senão aí o pessoal tiraram uma ideia assim um pouco errada do Linux por causa disso. E eu falo isso porque eu cheguei a fazer esses testes, entendeu? Cheguei a pegar mais de 3 tipos de monitores, entendeu? Aí o que acontece? Simplesmente você vai lá dar o boot e apaga do nada. Aí você vem em um computador, um monitor de alta definição, né? Você consegue já dar o boot normal, sem nenhum problema. Então quer dizer que ele também é um pouco exigente no gráfico ali. Sim, mas não são todas as versões do Linux. Tem algumas também que na hora que você vai dar o boot lá, né, você pode F2, você seleciona o idioma que você quer. No caso nosso, PTBR, né? Português Brasil. Entendeu? E você pode ir no F3 ou em outras versões no F4, entendeu? Que vai ser as opções. Aí você pode navegar lá e escolher a opção que, tipo assim, no caso, escolher a mínima, né? Você não tem uma ideia de qual que o seu monitor é capaz de suportar. Então escolha uma mínima lá, a menor possível, entendeu? Para que ele consiga dar início. Mas o interessante é ter um monitor bom para isso. É verdade. E qual é a configuração mínima para rodar o Linux sem problemas? Nesse caso do monitor ou do sistema? Sistema, assim, tu vai instalar um Linux, como se fosse instalar um Windows, digamos Windows Vista, você precisa de 1 GB, o recomendado, o mínimo, de memória. E do Linux, qual a configuração? Então, se a gente for partir das versões antigas, o Ubuntu 4.1 e o Kurumin, entendeu? O Mandrake, todas essas versões assim que são um pouco mais antigas, você pode começar até com um Pentium 233 MHz e 64 de memória, 3 GB de HD. Já o Debian, que é um programa que tem alguns recursos mais sofisticados, num Pentium 3 450 com 256 de memória RAM, se possível uma placa de vídeo vai ajudar bem, entendeu? Para o Big já é preciso, ele não exige muito, mas há necessidade de 300 MHz ou 196 de RAM e o HD de 5, entendeu? Porque o Big ele tem um repositório muito grande, então ele está sempre atualizando. Com certeza, se tiver um HD muito pequeno, não vai adiantar nada. Ou seja, você vai instalar o sistema operacional no seu HD e já não tem espaço para mais nada. Mas o recomendado é a CPU de 1 GB e 512 de memória. Entendeu? Para ativar os efeitos 3D não tem jeito mesmo, precisa ter a placa de aceleração. Entendeu? Em geral, as placas de vídeo da Intel e da Nvidia ou ATI são aceitáveis aí no Big. E como fazer para instalar uma impressora no Linux? Isso aí também não é bicho de 7 cabeças, entendeu? Por exemplo, se for no Big Linux, né, que também vai ser praticamente o mesmo procedimento para o Big, o Kurumin e o Ubuntu, entendeu? Tem um painel de controle já bem atrativo, aí você vai na guia hardware, entendeu? Poderão encontrar o drive tanto para HP, Lexmark, entre outras impressoras. Agora, vamos supor aí que não tem a impressora, justo a dele não tá lá, entendeu? Aí o que pode ser feito? Pode abrir o terminal do Linux, lá, o console, e digite lá apt -cache carch, né, que vai ser pesquisa, xx cups. Eu coloquei o x aqui, por quê? Porque eu não sei o nome da impressora, entendeu? Então, pode ser o nome da impressora aí que a pessoa tiver, Epson, sei lá, Samsung, vamos supor que existe a impressora Samsung, coloca lá a impressora lá. No caso, o fabricante. No caso do fabricante. Assim que ele achar, ele vai exibir uma lista de drives lá indicando para você instalar. Tá, daí agora tu me diz uma coisa. Tu acha que é mais fácil de usar o Linux para iniciante do que o Windows? Se para instalar uma impressora eu preciso fazer tudo isso que tu disse. Se no Windows só coloca o CD da impressora e na tela vai pedir para conectar a impressora na CPU e pronto. Daí no Windows tem que escrever 1000 Bluetooths ali
E quem não, claro, né, iniciante, leigo, não vai saber fazer, tem que digitar até o que não sabe lá. Até o que Então não acho mais sabe. fácil. Então, mas é aí que tá, ô Lucas. Por exemplo, ó, veja bem o que eu falei aqui. Tem lá o Big Painel de controle lá, ou o painel de controle em outras versões do Linux, entendeu? Ele já vai estar com os drives lá, entendeu? Os drives seriam os drives que eu falo seriam os drives da impressora mais comum. E o melhor, você não vai precisar nem de CD para isso. Opa, quer dizer, você já ganhamos um ponto em relação ao Windows. Nem de CD precisa. No caso, a minha HP é multifuncional. E eu estou imprimindo com ela, entendeu? E não usei aquele CD que demora, dependendo do computador aí, demora até 1 hora para instalar. Quem tem a HP multifuncional sabe disso. Principalmente igual a minha, que tem até leitor de cartão. Entendeu? Eu A sei o instalação que é demorada. E no Linux, prazo de menos de 5 minutos, ela já estava funcionando e eu estava imprimindo e escaneando de boa. Esse caso do comando aí, a gente vai usar para quê? Quando a impressora do nosso amigo, né, seja de quem for, ela praticamente foi uma impressora que não é uma impressora padrão. Entendeu? É uma impressora assim, de uma marca desconhecida. Se não tiver no banco de dados de drivers do Linux, vai ser preciso fazer isso. Entendeu? Mas é só nesse caso. Entendeu? Beleza. Bom, pessoal, e agora o nosso primeiro bloco já está se findando, mas fique agora com a leitura dos comentários do podcast anterior e em seguida as 10 notícias mais relevantes da semana. E também em seguida estaremos dando continuidade no podcast falando o bloco 2. Comentários do podcast anterior. Giuseppe Luiz diz: Windows Internet Explorer 6.6 ao 8, segurança e confiabilidade. Mozilla Firefox, todos, velocidade e aceitação. Google Chrome ou Web Safari, design moderno e velocidade. Mas cada um é cada um. Aconselho que tenha pelo menos 2 ou 3 navegadores. No meu caso, uso vários navegadores: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Web Safari, Google Chrome, Netscape, Navigator, Opera, Mozilla Navigator. Por que vários? Para testá-los. Enviar notícias de erros para determinada empresa. Eu concordo contigo ali quando tu diz que é bom usar 2 ou 3 navegadores, mas como tu usa esses vários só para testar, é uma boa. Mas para quem está começando assim, quem não usa muito, só o Mozilla e o Internet Explorer já tá bom, na minha opinião. Valeu. Próximo comentário também de Sr. Giuseppe Luiz, que diz: uma coisa que não ficou legal foi a mudança repentina de assunto. O final do primeiro bloco vocês falaram sobre jogos e monitores. E mudando de assunto, sobre o podcast anterior sobre antivírus, para o Kaspersky se fala Kaspersky e não Kaspersky. Bom, Giuseppe, acho sim que cada um tem a sua pronúncia, né? O importante é a gente entender sobre o Kaspersky, Kaspersky. O importante é a gente saber do que se trata. A gente entendendo o que é já está feito já. E quanto à mudança repentina de assunto, a gente falou assim coisas variadas para dar uma descontraída assim no podcast, né? Porque se a gente for seguir um mesmo assunto durante vários minutos é cansativo, o pessoal sabe que é cansativo. Então a gente tem que dar uma descontraída, tem que sair um pouco fora da rotina, ou no nosso caso do roteiro, né? Pra descontrair o pessoal, mas é isso aí, obrigado pelo seu comentário e fique à vontade para comentar. Até mais. Próximo comentário, Gustavo Ribeiro. Bom, pessoal, para complementar sobre os navegadores. Logo no início o navegador Netscape era pago. Também era um dos melhores, mas perdeu a concorrência devido a Microsoft ter embutido o IE, Internet Explorer, no SO, Sistema Operacional. Há também o navegador KidZui, e é destinado ao público infantil. Abraço, até mais. Gustavo, devido a Microsoft ter colocado o Internet Explorer junto na instalação do Windows, o Internet Explorer está em primeiro lugar no ranking. Segundo vem o Mozilla e assim por diante vai indo. E eu não conhecia esse navegador KidZui. Valeu, isso aí. Seu comentário é muito importante para nós. Acesse nosso site e deixe seu recado. Plantão de notícias da comunidade Windows Vista, dicas em geral. Tim deixa também de patrocinar Ronaldo. Nova versão do Windows Configure recebe atualização pela internet.
Facebook perde até 15% das fotos de usuários. Operadora oferece banda larga de 10 megabits por segundo por R$ 59,90 mensais. Na Cebit, celulares chegam com mais memória. Pesquisa mostra que Gmail é mais popular que o YouTube. Google leva a secretária eletrônica ao e-mail. Após queixas, Orkut ganha novo fórum. Quer pilotar aviões? Basta criar um blog. Internet Explorer 8 é o browser mais veloz, diz teste da Microsoft. Receba automaticamente nossas 10 últimas notícias do dia. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com e, na seção Newsletter, digite seu endereço de e-mail e clique no botão Cadastrar. Você está ouvindo o podcast, o podcast oficial da comunidade Windows Vista Dicas em Geral. Bom pessoal, estamos iniciando agora o segundo bloco do podcast 06, que tem como assunto da semana o Linux. E continuando, dando continuidade ao nosso roteiro, gostaria de perguntar ao Gustavo: para instalar um programa no Linux, é basicamente o mesmo processo do Windows, no caso, né? Na verdade, é o que eu tava falando aqui, entendeu? Ele pode ser até mais fácil, porque como você já tem um repositório lá no Synapse, entendeu? Que é o gerenciador de programas, seria como fosse o adicionar e remover programa lá do Windows, entendeu? Você só vai atualizar o repositório, entendeu? Ele vai te mostrar todos os programas que tem. Ali você vai escolher o programa que você quer. Você escolheu, você vai dar um clique com o botão direito do mouse lá, entendeu? E vai marcar aquele programa para instalação. Você marcou ele, a única coisa que você vai fazer é aplicar. Isso a gente também está acostumado a fazer no Windows, mas geralmente a gente faz isso em alguma configuração de programa. Sempre você faz uma configuração e aplica o que você fez. Entendeu? No Linux você faz isso, você marca o programa para instalação e aplica ele lá no seu gerenciador, que é o Synapse lá, entendeu? Se aplicou, pronto, o programa vai ser instalado, você não precisa fazer mais nada. Se era essa que seria a preocupação, né? É verdade que alguns softwares só são instalados pelo console pronto de comando? Sim, tem algumas versões do Linux, né, que se chama assim, as versões que são mais incorporadas, né? Então se você requisita assim, um programa que seja mais incorporado também, aí ele vai ser possível ser instalado só pelo prompt de comando. Agora, a gente que é o usuário aí, iniciante, que estamos iniciando agora, é sempre bom usar o Synapse, né, ou optar pelo gerenciador de programas do Linux, e sempre estar procurando os programas no repositório, ou então pegar um pacote auto-instalável, que seria o RPM, entendeu? Com poucos cliques você já consegue instalar o programa, entendeu? Isso aí é uma das opções, mas eu creio que programa para a pessoa instalar no Linux, se ele tiver espaço no HD, não vai faltar. Basta ele... E qual é o comando para instalar o programa? No caso você quer optar por instalar ele no terminal mesmo. Nesse caso, a pessoa pode estar indo no terminal lá e ele vai digitar, por exemplo, se fosse o RPM no caso. Entendeu? Você ia digitar o RPM, espaço, traço, IVH, o nome do pacote que você tem. E no próprio terminal também ele vai exibir as informações ali, ele vai te guiar, ou seja, ele vai te dar instrução. Entendeu? O que você quer fazer? Quero acertar isso no programa. Vai ficar assim, vai ficar assado, entendeu? Aí você que define, entendeu? Você vai seguindo ali as instruções. Quer dizer, como no Windows, que a gente já está acostumado a ter assistente de instalação, né, o velho assistente, no Linux também você vai ter, entendeu? Basta ter, assim, um pouco de paciência para ler, né? Ler o que está acontecendo e você vai prosseguindo. Com certeza, a pessoa vai conseguir fazer a instalação. E uma questão interessante agora é possível instalar um programa designado para o Windows no Linux? Bom, é aí que está o problema, né? Se a aplicação do programa for o Windows e Linux, você vai conseguir instalar. Agora, se o programa é destinado só para o Windows, o que vai acontecer é o seguinte: o Linux logo vai reconhecer esse programa, entendeu?
E ele vai sugerir que você rode ele no Windows Ino, entendeu? Que seria tipo, é como a gente emular jogos, né? Só que nesse caso a gente estaria emulando o quê? Emulando um programa, entendeu? Eu praticamente não aconselho, sempre aconselho, procure sempre os programas, né, no repositório do Linux, só em caso mesmo de, como se diz, em caso que não exista mesmo, você já recorreu em todo lugar, não vai existir aquele programa, aí você pega e baixa ele normal, entendeu? Como se fosse instalar ele no Windows, entendeu? E o Linux ele já vai te dar a opção de você abrir ele no INI, entendeu? Ele vai ser tipo emulado, você vai rodar ele. No Windows. É claro que ele não vai estar rodando como se ele tivesse instalado, entendeu? Pode surgir alguns problemas no programa. Por isso que o aconselhável é usar sempre os programas nativos do Linux, entendeu? Certo. E se bem que simular também não, o desempenho do software não é o mesmo, né? Com certeza o desempenho ele não vai ser o mesmo, entendeu? E sem contar também que pode surgir alguns tipos de erro inesperado. Por quê? Porque de repente o programa ele não vai assim se adaptar. Porque que ele está instalado assim de uma maneira virtual, ou seja, ele está rodando dentro de um outro programa. Quer dizer, ele está rodando de uma base de um sistema operacional e ainda está sendo emulado por outro programa. Entendeu o que está acontecendo? Então, de repente, isso aí com certeza vai acontecer do programa não chegar a funcionar do modo esperado. Mas você vai conseguir fazer alguma coisa assim. É verdade. Os jogos rodam bem no Linux? Bom, no meu caso aqui, só dá para mim rodar os jogos aqui no emulador, né? Porque o meu PC ele não ajuda muito, né? Devido a ele não ter uma placa de vídeo aceleradora. Mas eu consigo rodar os jogos normal. Inclusive eu tenho bastante ROMs aqui do Nintendo. E eu estou conseguindo emular sem problema, sem perda de desempenho, sem travar. Que até algumas vezes, quando eu estava usando o emulador no Windows, tinha vezes que dava uma travada. No Linux eu achei interessante que não travou. O jogo flui normal mesmo estando no emulador. É claro que meu PC também não é lá essas coisas, né? Agora, o que a pessoa pode estar fazendo aí, quem é os fanáticos de jogos, estar procurando versões que são destinadas a jogos. Ou seja, tem o Kurumin Games, né? A versão vai de 1 até a 6, eu acho que é a última que está por aí. Acho que já deve ter a versão 6, entendeu? E o Linux Console Games 1.0. Essa é uma versão destinada especialmente a jogos. Então os jogadores aí de plantão, né? Os fanáticos estão optando por essa opção, entendeu? E na sua opinião, qual compensa mais, Windows ou Linux? Bom, a minha opinião é a seguinte: depois que existe o Dual Boot, Trio Boot, né? Já que dá pra gente fazer essas opções, eu aconselho a pessoa a ter os dois, entendeu? Mas assim, em questão de desempenho, para mim compensa mais o Linux, entendeu? Sem contar também que a gente não tem infecções de vírus, entendeu? Então, nesse ponto de vista, para mim compensa mais o Linux. Mas também nada impede do usuário, né? Seja lá quem for, de ter o Windows também, entendeu? Eu acho que nada o impedirá de ter. Essa é a minha opinião. Tudo bem. Existe antivírus para Linux? Sim. O Big, ele já tem o Clamav, né? Que é um antivírus que já vem no Big. É possível também você encontrar o AVG, por incrível que pareça, já tem versões do AVG disponível para Linux. Existem outras versões. Eu estou acostumado mais a ter no Big ou em outras versões do Linux, sempre o Clamav, entendeu? Mas se o usuário optar por uma versão que ele acha que agrade mais ele pela interface ou até pelo sistema, entendeu? Ele pode estar procurando aí, com certeza vai achar. Mas o Big já vem com antivírus. Tanto porque é interessante, né, você ter o antivírus. Sem contar que você vai usar um pendrive, né? Todo dispositivo que está armazenado informação, né, e que seja removível, corre o risco de ter um vírus. Entendeu? Então eu acho isso interessante. E como você falou do AVG, a versão para Linux tem para download lá no HD Virtual. Então, até o pessoal aí, muita gente não gosta muito do AVG, né? Mas, como se diz, já tem, como se diz. Hoje em dia, o que tá acontecendo? Eu acho que as coisas é assim,
Tudo depende do público, entendeu? Se uma pessoa só quer fazer uma coisa ou quer usar alguma coisa, ela vai ficar neutra ali naquele local. Se ela quiser alguma coisa, vai ter que lutar praticamente sozinha. Mas quando as pessoas vão aderindo, ou seja, no caso do Linux, bastante pessoas estão usando o Linux, isso não só aqui no Brasil, mas no exterior também, inclusive a maioria é no exterior. Entendeu? Aí o que vai acontecendo? O ponto de vista muda, né? Ou seja, a visão de quem desenvolve o programa também começa a mudar. O cara vê, não, opa, eu preciso fazer também para esse sistema, entendeu? E assim vai indo. E cada dia mais vai melhorando. O Linux, nossa, ele, em vista do que era lá, eu não sei se vocês lembram das versões antigas, em vista do que era no passado, o Linux está 100%. É a mesma coisa de você ter o Windows como só o DOS, né? Ai que maravilha, só telona preta e toma ele comando, né? Se não soubesse comando, não fazia nada. É mesmo. E é totalmente indispensável um software antivírus instalado no sistema Linux? Não, essa aí eu não, como se diz, eu não afirmo tanto porque já cheguei a citar acima também. Na verdade, sempre é bom ter o antivírus, seja em qualquer programa, seja em qualquer sistema operacional que você tenha a usar, né? Já que o Linux ele tem a fama aí de não pegar o vírus, né? Porque sem contar que você vai manipular arquivos do Windows, queira ou não queira, você vai estar manipulando outros tipos de arquivo, entendeu? Uhum. Aí você fazendo isso, se você tiver no Linux, por exemplo, você está lá com um pendrive, vamos supor, e você quer fazer uma varredura nele. Então você vai lá, aí entra o item acima, né? Como o Linux também tem antivírus, você vai poder estar checando se aquela unidade sua está com vírus. Provavelmente o Linux vai achar bastante vírus lá também, entendeu? Então eu acho interessante ter, não acabar dispensando, né, o antivírus. Com certeza. É verdade que o Linux é invulnerável a qualquer tipo de vírus? Isso aí sei lá, é uma questão assim, de um ponto de vista, né? Eu, particularmente, eu creio que não. Por quê? Porque o Linux ele é um programa aberto. E gente para fazer o que não presta nesse mundo é o que não falta, não é mesmo? Se os vírus conseguem penetrar até no Windows, que é fechado, você imagina no Linux. Agora, o que eu acho impossível é você ter um vírus que foi definido para ser executado dentro do Windows, com certeza ele não vai se executar dentro do Linux, entendeu? Isso jamais teria, assim, possibilidade. Porque cada Linux ele tem uma particularidade, né? Ou seja, ele tem empacotamentos diferentes, entendeu? Tem modos diferentes. O Linux ele não é padronizado. E o vírus, quando ele é desenvolvido por sistemas que são padronizados. No caso, o Mac e o Windows, entendeu? Então, esse caso aí de ser impossível, né? Ou do Linux ser invulnerável a vírus, eu descarto, porque a gente pode entender assim, que futuramente o Linux poderá começar a ter vírus. Por quê? Porque algum engraçadinho, maldoso, né, ele vai começar a ter uma visão de fazer também, né, o vírus pro Linux, não é mesmo? Viu, Lucas? Vai tendo essas ideias doidas não, hein? Eu não. Não, né? Mas é isso aí. Entendeu? Se, por exemplo, vírus do Windows, né? Ele foi designado por Windows, ou seja, o indivíduo lá, né? Que a gente não gosta, ele projetou o cara particularmente para o Windows e para o Mac. Então, ou seja, ele vai executar dentro desse sistema operacional. No Linux ele não vai conseguir executar, entendeu? Pode ter certeza disso. E Gustavo, na sua opinião, assim, qual que é a versão mais completa do Linux? Bom, o Linux, ele, como se diz, ele está mudando assim, né? Da água para o vinho, vamos se dizer, né? Assim, num ditado mais antigo. Quando falamos de versão completa, a gente quer saber qual a versão tem mais aplicativo. Nesse caso, seria o cara que é uma versão que tem maior número de aplicativos. Ele pode usar o Kurumin, né? 7.0, o Ubuntu do 7.10 até o 9.4, o Sabayon, né, e o Yopper, Titânio. São uns programas que, nossa, vem assim, aplicativo até de sobra. Agora, se o usuário quiser uma versão completa e de fácil compreensão, né, até porque assim ele queira fazer
coisas da forma que ele está acostumado a fazer no Windows, é melhor o Big mesmo, entendeu? Eu indico o Big Linux e o Livre também, porque o Livre você já vai ter lá um CD de complementos, né, onde você vai estar escolhendo o programa que você acha interessante para você, né, e vai poder estar rodando. Então, mas num todo, todas essas que eu citei aí, elas são completas, entendeu? Vai ter programa até mesmo de sobra. E só fugindo um pouco do assunto do roteiro, assim, para quem nunca mexeu no Linux, qual versão, assim, qual distribuição que você recomenda para a pessoa começar a mexer? Bom, eu creio que o Big está de bom tamanho. A pessoa não vai se arrepender, o usuário ele não vai ficar arrependido, tanto porque ele vai poder rodar ela em modo live, entendeu? Porque o que eu acho interessante do Linux é isso, é você, antes de você pegar e começar a fazer toda a desordem no computador, você pode testá-la. Se não te agradar, entendeu? Você não instala. O usuário está perdendo alguma coisa? Eu creio que não, está ganhando, porque você está ganhando conhecimento, o Linux ele é grátis, ou seja, o tempo que o caboclo fica perdendo lá no bate-papo, ele pode pegar, iniciar um download aí de uma versão do Linux. Se ele tiver uma conexão igual a minha, né, vai perder umas 7 horas mais ou menos para fazer o download, mas compensa. Compensa porque ele vai estar aprendendo coisas novas, entendeu? Vai ter uma visão diferente, entendeu? Não vai ter nenhum prejuízo no seu sistema, né? Vai estar rodando no modo live, e aí ele vai decidir. Agora, se porventura o cara fala, não, eu não gostei do Big, entendeu? O Kurumin também ele é muito assim indicado ao nível aí da pesquisa. Pelas pesquisas, o Kurumin ele tá se saindo muito bem também, entendeu? O Kurumin ele vem bem completo, então a pessoa também pode estar instalando o Kurumin. E pelo que eu já vi no Kurumin, ele é muito legal. O Ubuntu também, ele é chique, mas por exemplo, o Ubuntu para o meu computador ele já não serve, porque o meu computador ele tá meio ultrapassado, sabe? E como eu tô com uns esquemas aí para montar um computador personalizado também, então vou demorar ainda um pouco para montar o meu PC, mas o Ubuntu também ele é uma opção boa para quem tem um ótimo processador, né? Para quem tem bastante memória, porque você vai lá nos repositórios, tem programa para tudo. Inclusive eu tô com o QDE 4 aqui, que ele é dos repositórios Ubuntu, que também rodam no Linux. Entendeu? Que o Big ele é um pouco baseado no Ubuntu, ou seja, o empacotamento dele é Debian, né? Então, o Kurumin, o Ubuntu, entendeu? O Big, o próprio Debian mesmo, são baseados nesses empacotamentos. Então, quem tiver uma dessas versões, entendeu? Vai ter inúmeros recursos disponíveis. O usuário ele não vai ficar insatisfeito, porque toda aquela elegância que ele tem no Windows Vista, ou até mesmo lá no Windows 7, ele também vai ter no Linux, desculpa. Entendeu? Uhum. E entre versões de 32 a 64 bits, qual é a melhor? Bom, isso aí pra gente que já vem aí brincando com os computadores, a gente sabe que isso é uma discussão antiga, não é mesmo? Independente de ser o Linux ou o Windows, com certeza podemos afirmar aí que seja 32 bits, né? Ela é ótima no modo geral, tanto para o Windows quanto para o Linux. A diferença é que os processadores que têm essa tecnologia, eles são 2 vezes mais rápidos. Mas em compensação, os programas para esses processadores ainda não alcançaram um padrão compatível. E muitas vezes vai gerar alguns conflitos aí em programas e drives. Eu creio que vocês mesmos devem saber disso, que nem todos os programas destinados aos processadores 64 bits rodam perfeitamente. Isso até mesmo no Windows. Algumas vezes pode gerar alguns conflitos. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema aí, entendeu? Mas isso é uma questão tanto do Windows como no Linux. Eu creio que a melhor opção que a gente tenha é esperar mais um pouco, esperar que os programas que são destinados aos 64 bits, eles vão se melhorando, ou seja, vão se tornando mais compatíveis, vai se padronizando. E eu creio que mais adiante a gente também vai estar aí com o sistema 64 bits rodando intacto. Mas tem também, isso o usuário não precisa se preocupar. Ele pode estar usando o OpenSUSE, né, que é um dos programas da Linux completíssimos, que vai exigir também um processador bom, e o Sabá é um 64 bits.
Essas são indicadas como versões mais completas também, porque se você não conseguir não pegar uma versão completa, aí depois você vai ficar insatisfeito. Entendeu? Uhum. E a instalação do Linux é feita de maneira simples ou é muito complexa? Esse item aqui é o item X de tudo que já falamos. Né? Por quê? Inclusive, primeiro eu vou dar um alerta antes de começar com isso. Nesse item, eu gostaria de chamar a atenção de todo o pessoal, de todos os internautas que forem instalar o Linux. Primeiro, antes de iniciar a instalação do Linux, salve todos os seus dados. Backup, né? Faça um backup lá, entendeu? Salve da maneira que você achar conveniente. E depois sempre usa a distribuição de modo live, que é o que a gente vem sempre afirmando aí acima. Entendeu? Assim você poderá saber se o Linux vai ter todos os drives para seu PC e se ele carregou corretamente. Ok? Ok. E agora, respondendo a pergunta... Agora vamos para a parte que é da instalação. Instalar o Linux não é bicho de sete cabeças, é uma coisa também até simples, porque tem o modo gráfico, né? E você vai ter um assistente também e vai estar guiando você na instalação, como se fosse no Windows. Caso não queira usar o particionamento automático, né? Ou assistido, né? Seja lá como queiram falar, use o gparted ou o qtparted, né? Que são os particionadores aí que tem disponível no Linux. Ou de sua preferência. Só falando um pouquinho, eu acho assim o gparted muito bom, inclusive até para mexer no Windows, por causa que eu tenho ele em livre CD, daí eu dou boot por ele, e sempre que eu preciso redimensionar uma partição, formatar, ele é muito interessante, né? Não, ele é, vamos dizer assim, ele é excelente e é inteligente, porque ele consegue reconhecer vários tipos de sistema, entendeu? Como se diz, é um programa mesmo bem interessante. Pode falar. Com certeza, o gparted é interessante mesmo, e é grátis, né? Isso também ajuda, né? Agora, com certeza. Vamos supor aí que o usuário ele queira, né, ir para o modo texto também, aí ou na linha de comando. Para facilitar, eu sempre aconselho antes, né, usar um particionador, né, do seu gosto aí, como os que citamos aí acima também. Entendeu? Crie as partições do Linux, né, a est3 e a Linux Shape, né. Feito isso, reinicie o PC, dê o boot com a sua distribuição que você escolheu. Aí na tela inicial vai teclar F2 para escolher o idioma, né? No nosso caso, português Brasil. Depois F4. Aí vamos para opções de instalação. Navegue, escolha a linha de comando lá. Na linha de comando, pode digitar CLI, entendeu? Que é uma instalação básica mesmo, basicão, né, do sistema. Install, que vai ser uma instalação do sistema, mas você vai poder escolher os aplicativos. Tipo aquela instalação que a gente quer no Windows, mas a gente vai lá em personalizada. Não é mesmo? Aí a gente escolhe, eu não quero isso no Windows, eu tiro. Entendeu como funciona? E tem a expert também. Entendeu? Esses são os comandos, né? CLI, para instalação básica do sistema. O install, a pessoa vai poder estar digitando lá, para instalação, para escolher os aplicativos. E a expert. Entendeu? Mas isso já é para quem domina mais o Linux. Entendeu? Aí eu creio que já não é mais interessante. O mais interessante mesmo é fazer isso. Ter um particionador. Você tendo um particionador, você já particiona as duas partições ali que você vai precisar. Na próxima vez você estando em live também, esse procedimento também você não vai usar. Então vai ser muito mais fácil, entendeu? Vai ser mais fácil do que no próprio Windows. Entendeu? O assistente vai lhe guiando ali e você, em pouco tempo, você vai estar com o Linux rodando em seu PC. Tá ok. Caso tenha mais queira discutir mais um pouco esse assunto também, entendeu? Porque muita gente eles se complica um pouco na situação de instalação aí, né? Aí, para instalar o Linux, quantas partições são necessárias no disco rígido? Bom, eu no meu modo particular, eu recomendo no mínimo 2. Por quê? Vai ser a Shape, né, que é a nossa troca de memória aí, e a ETS3. Isso é para o usuário não ter dor de cabeça depois que o sistema estiver instalado. Entendeu? Ou seja, deve ter no mínimo essas duas partições. E qual é a função de cada uma delas? A função?
Bom, essa da ETS aí a gente vai dar uma resumida que é um pouco grande, né? Para resumir, a ETS ela é responsável em armazenar os arquivos de sistema, né, como o kernel, e melhora o desempenho dos arquivos. E é capaz também de gravar os dados de forma sequencial, ou seja, não de forma paralela, né, em sequência, vai sequenciando, entendeu? Por isso que ela também tem assim um modo de organizar os arquivos melhor, entendeu? Já a Linux Swape é uma memória virtual, né? Pois usamos do próprio HD em pequena quantidade, e a sua principal função é fazer a troca dos dados carregados na memória RAM. Ou seja, quando vamos abrindo os programas e editando o texto, tudo vai ficando lá, entendeu? E aí só vai enchendo a memória RAM. Alguns dados já nem estão sendo usados mais, ou seja, aqueles dados que estão inativos lá, mas está lá, só ocupando espaço na RAM. Aí vai ser a hora que a memória Swape vai entrar em ação. Ou seja, os dados mais antigos que estavam carregados na RAM vai passar para a Swape, entendeu? E só sendo um pouco fora do roteiro também, qual assim o tamanho que você recomenda para a memória Swape e para a XT? Bom, na verdade, o tamanho da memória Swape já segue um padrão, né, que é o dobro da sua memória RAM. Ou seja, se você tem 256 de RAM, você vai ter que ter 512 Swape. Se você tem 1 GB aí, né, 1024, você vai ter que ter 2 GB de memória Swape. E assim por diante, entendeu? Aí vai de acordo com o que o usuário tem no PC dele, ou seja, vai baseado na RAM. Então, vai ser sempre o dobro. E só explicando também, assim, esse Swape e XT são modos de formatar a partição, né? Ou seja, é o modo ali da partição, né? A Swape, nesse caso, ela é uma partição destinada mesmo ao arquivo de troca. Mas algumas distribuições do Linux também funcionam na Razer FS, né? Então, esse aí ele já é um sistema, vamos dizer assim, é como se fosse o sistema mais incorporativo, né? Ele já tem um modo, ou seja, ele seria o modo alternativo da ETS3. Porque possui um tamanho dos blocos variáveis e ele vai suportar arquivos maiores do que 2 GB, ou seja, um arquivo único que esteja num bloco dele, se ele tiver 2 GB, ele vai ser suportado lá na Reserves. Entendeu? Como se fosse, assim, em comparação com o Windows, FAT32 seria no Linux a EXT e no Windows a NTFS, no Linux seria a Razer FS, né? Isso mesmo. Só que o único alerta aí também é o seguinte, é que na Reserves aí, entendeu? É necessário que o kernel suporte, entendeu? Então, essa aí, o que a gente indica? Indica sempre, até mesmo o próprio assistente do Linux, ele vai te indicar a EST3. Por quê? Porque isso aí já é para a pessoa que tem um domínio maior no Linux, entendeu? Porque ele poderá depois ter problema com o kernel. Entendeu? Apesar de ele suportar um tamanho, ter um bloco variável e suportar um tamanho de arquivo maior, né? Até maiores do que 2 GB, entendeu? Mas ele poderá também ter esses problemas. Então, sempre, até mesmo o próprio Linux lá, quando você está no assistente de instalação, ele vai te indicar a ETS3. Aquela ETS2 que existia antigamente já não é mais usada, porque, ou seja, ela está obsoleta, entendeu? Então, os dois padrões aí, mas principalmente vamos usar a ETS3, entendeu? Uhum. Então, Gustavo, para finalizar aí, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o Linux, a opinião pessoal. Bom, o que eu posso dizer do Linux, né? Vou fazer assim um breve relato assim para o pessoal entender melhor. Posso dizer que tudo na vida depende de oportunidades, né? Eu não sou o primeiro e creio também que não serei o último. Muitos jovens já foram voluntários aí em testar o Linux e eu também estou sendo. Ou seja, estou dando uma oportunidade para o Linux. Imagine vocês, né, ou nossos internautas aí, se ninguém desse oportunidade para a gente conseguir o primeiro emprego. Nunca iríamos trabalhar, não é mesmo? E o que eu posso estar dizendo aí em relação ao Linux, ao sistema Linux, é que ele é um sistema de bom desempenho, entendeu? E o que talvez tenha gerado uma confusão foi derivar, né, versões da outra, né? Aí fazendo com que cada versão tivesse um comando de execução, o que gerou um alfabeto gigante de comandos.
Ou seja, se a gente tivesse o Linux assim, com os comandos padronizados igual a gente tem do Windows, né? Poucos comandos mudaram do 95, 98 e até que você chegue no Vista. Só o Sev, que eu nunca usei, não posso afirmar nada. Mas praticamente a gente tem um padrão, entendeu? A mudança é pouca, ou seja, a mente da gente consegue assimilar bem. Já não é o caso do Linux, que nenhuma versão está um comando de um jeito, comando de outro. Mas eu creio que futuramente o pessoal também vão aderir a padronizar isso aí, e o que vai facilitar. Mas o Linux, já nos dias de hoje, já estamos aí com um padrão excelente do Linux, bom desempenho, entendeu? E eu creio que o Linux tem futuro. Isso aí. Bom, agora o nosso podcast já está chegando ao fim. E para terminar, eu gostaria de deixar minhas considerações finais. Gostaria de dizer que foi um prazer estar gravando esse podcast juntamente com o Lucas Viana e com o Gustavo Ribeiro. Gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. Obrigado pelo seu esforço e dedicação de estar se fazendo presente conosco nessa gravação. Esperamos que seja um sucesso, que o pessoal venha gostar e venha a escrever ótimos comentários. Também gostaria de mandar um grande abraço aí para o meu vizinho Antônio, que sempre tem conferido nossas edições do podcast, mesmo sem internet, mas eu sempre faço questão de ir lá levar para ele com o pendrive, né? Mas é isso aí, Antônio, muito obrigado por ouvir. Também tem o Daniel, o Lucas, o Wellington. Um grande abraço para vocês. As minhas considerações finais são essas. Vocês gostariam de deixar suas considerações finais? Bom, eu desde já agradeço a atenção aí do nosso público internauta, né? Fique à vontade para comentar todo o conteúdo que foi apresentado aqui, e caso encontre aí algum erro, por favor nos comunique, entendeu? Para que possamos estar corrigindo e esclarecer sem nenhum constrangimento, entendeu? Até mesmo porque a gente não somos dono da verdade, estamos aqui para discutir, né, a situação do Linux e ver o que é o melhor, entendeu? Não estamos assim querendo redirecionar assim, não, você tem que usar Linux, não, você tem que usar o Windows. Eu creio que a ideia é sempre tá buscando coisas novas. Isso que é o interessante do ser humano. Sem contar que a gente, cada dia que passa, estamos sempre evoluindo, ou seja, estamos mudando, e mudando para melhor. Um abraço a todos, cordialmente, Gustavo Ribeiro. Lucas, gostaria de deixar suas considerações finais? Valeu, Gustavo, valeu, Milton. Foi show de bola esse podcast aí, aprendi um pouco mais sobre o Linux. Não curto muito ainda, mas já tive uma ideia mais ou menos de como faz as coisas. E eu vou testar aqui em Live CD, como diz o Gustavo, e bom ver se eu curtir mesmo uma distro, eu já instalo no PC. Valeu, e é isso aí. Isso aí, tenta Live CD, com certeza vai ficar legal. É isso aí. Um grande abraço de toda a equipe da comunidade Windows Vista, dicas em geral. Até mais. Parceiros da comunidade Windows Vista, dicas em geral. Aperte F5. Blog de Eduardo Moreira. Blog do Wallpaper. David's Desk Mod. Design RDM. Desk Mundo. Garage Games. MEM Technology. Pixnix. Podigital. Ultimate Live. Windows Downloads. Windows Net. Windows 7. Parceria especial com o blog H2O Desk Mod. Seja você também nosso parceiro. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com/parceiro. Obrigado por ouvir nosso podcast. Comunidade Windows Vista Dicas em Geral, porque seu computador merece o melhor. A partir do dia 21 de março, ouça nosso próximo podcast, onde falaremos sobre placas de vídeo. Não perca! Programas, aplicativos, utilitários, manuais, sistemas operacionais, wallpapers e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Acesse hdvirtual.windowsvistadicasemgeral.com e baixe o melhor conteúdo da web sem pagar nada. E o melhor, tudo verificado semanalmente
visando retirar qualquer porção dos arquivos. Visite agora mesmo e confira. Tire suas dúvidas ao vivo. Acesse suporte.windowsvistadicasemgeral.com e fale conosco. Republique nosso conteúdo. Acesse www.windowsvistadicasemgeral.com/republique e confira nossas opções. Se você possui um blog ou site gratuito com mais de 1000 visitas por dia e deseja ter seu próprio domínio na internet, entre em contato conosco. Patrocinamos seu site ou blog, lhe oferecendo hospedagem premium sem custo algum. Entre em contato e negocie. Será um prazer apoiar seu projeto. Agradecimentos: Lucas Viana e Gustavo Ribeiro. Realização: Hamilton Júnior.